amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara, estamos aqui para mais um Câmara Entrevista. Vamos falar hoje sobre os problemas que podemos ter no dia a dia, um programa de utilidade pública. Vamos começar conversando com Alexandre Ribeiro, que é o gerente de relacionamento da CEMIG, representante da CEMIG que está aqui com a gente agora. Alexandre, eu agradeço a sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara, que essa entrevista seja muito produtiva para que nós possamos estar levando uma mensagem para a população de Pouso Alegre sobre os cuidados, nesse primeiro bloco, os cuidados com a rede de energia elétrica, com o uso adequado da energia elétrica e como que nós podemos utilizar essa ferramenta fundamental para o ser humano, mas com segurança. Ok. O Douglas, nós que agradecemos, a CEMIG a gente agradece esse espaço, porque segurança para a gente é muito importante. A CEMIG é uma empresa muito voltada, que volta muito essa questão de segurança com a população. Nós temos uma campanha chamada CEPAP, a campanha de prevenção a acidentes com a população, onde durante o ano nós fazemos várias ações. A gente faz palestras nas escolas para os alunos com relação a pipas, né, principalmente na época do meio do ano, aquela época do período seco, onde há muita incidência das crianças soltando pipas, papagaios. E a gente dá as orientações para soltar longe da rede elétrica. A gente vai nas escolas municipais, estaduais. Nós temos a campanha também nas obras, na construção civil, que também, infelizmente, ainda ocorre muito acidente com a rede elétrica. Ou seja, Alexandre, só para a gente poder atentar a população de Pouso Alegre, você já está falando de alguns riscos que existem no dia a dia, na rotina, no trabalho que a CEMIG detecta. O primeiro é a questão das crianças, então, com as pipas. Exatamente. Existe uma mensagem para as crianças. Existe. Nós fazemos nesse cuidado. Isso. Nós vamos até as escolas, nós levamos uma maquete, onde a gente faz uma simulação de um curto-circuito na rede elétrica em função da linha da pipa, né, quando essa está em contato com a rede elétrica. Inclusive, quando a linha ela está com cerol, o risco aumenta, ele mais que dobra. Porque o cerol utiliza materiais que muitas vezes são condutores de energia elétrica. Então, a criança, ao soltar a pipa, se ela estiver em contato com a rede elétrica, essa linha encosta na rede elétrica. E se ela estiver com cerol, o choque pode vir. A criança pode levar um choque em decorrência desse produto que é utilizado no cerol. Então, muito importante, Alexandre, que você está colocando aqui para a população de Pouso Alegre, esse trabalho com as crianças nas escolas, seja em Pouso Alegre, seja a nível estadual, a todo o estado de Minas, já está sendo feito, então, esse trabalho. Nós já fazemos essa conscientização. Tempo, exatamente. A gente procura ir no maior, a gente não atinge todas as escolas durante o ano. Mas o maior, assim, quanto mais escolas a gente atingir... É feito um rodízio. Exatamente. Em Pouso Alegre, só na cidade de Pouso Alegre, no ano passado, nós fizemos em 3 escolas. Escolas municipais. Municipais, perfeitamente. Alexandre, agora você vinha falar das obras, da construção civil, questão dos andaimes. Tivemos um problema em Pouso Alegre há pouco tempo. De um pedreiro que se vitimou numa obra em Pouso Alegre há pouco tempo. Vocês também estão fazendo esse trabalho com as empresas, com os profissionais da área da construção civil? Nós sempre fizemos esse trabalho também. Nós tivemos recentemente um acidente também grave com um pintor na cidade de Monte Sião. Ele estava pintando a fachada de um prédio e subiu com o vergalhão. Na hora que ele foi subir, ele não viu a rede elétrica e foi fatal. Infelizmente, ele veio a falecer. Ou seja, é um trabalho importantíssimo que a CEMIG faz para poder estar atentando a população, especificamente nesse caso, os profissionais da área da construção civil ou da parte elétrica, né? Que seja, para poder tomar cuidado com essas questões. Exatamente. A gente dá palestras nos locais mesmo, na própria obra. A gente vai aos técnicos de segurança, eletricistas. A gente para um pouquinho ali a obra, de uns 5, 10 minutos, a gente dá um palestra relâmpago ali, mas explicando. A gente mostra, a gente leva material educativo, dando dicas de segurança aos pedreiros, aos eletricistas, aos pintores. A gente faz blitz de trânsito também com essas dicas. Como é que está sendo o feedback desse trabalho, Alexandre? Você percebe uma preocupação maior das empresas, das construtoras em relação a esse aspecto? Percebemos, assim, até o pessoal hoje tem nos procurado para que a gente dê palestra. Recentemente mesmo nós fomos procurados pela Marco Zero, né, aquela empresa que faz
laje, né, tem as bombas de concreto, que a bomba praticamente ela passa sobre a rede elétrica ou então sob a rede elétrica. Sim. Então nós estamos fazendo empresas também nessas empresas. Então as próprias empresas estão nos procurando. Já estão também elas procurando a CEMIG, preocupadas com essa questão. Para que não haja acidente com a rede elétrica. Nós estamos falando aqui de problemas, de incidentes, para a gente colocar para a população. A CEMIG consegue mensurar hoje quais são os fatores maiores de acidente? Os fatores maiores de acidente ainda estão na construção civil, infelizmente. Por mais que a gente fale, que a gente mostre tudo, mas ainda o principal fator de acidente ainda é a construção civil, infelizmente. E no que tange os acidentes domésticos, né? As pessoas nas suas residências, existe um grau de acidentes também, ou isso já está bem menor, Alexandre? Ele também ainda existe, mas é bem menor. Mas a gente faz também campanhas educativas, né, nas rádios, na televisão, até tem aquele anjinho da CEMIG lá, que faz as propagandas na rádio, que dá dica de segurança. A gente sempre também que pode, a gente está passando essa dica de segurança para a população. Agora, uma coisa importante, você falou que o índice de acidentes domésticos ainda está pequeno, mas quais são eles? Quais são os cuidados que a dona de casa, a moradora que está nos assistindo agora pela TV Câmara tem que tomar cuidado na casa dela? A gente costuma dizer a questão da utilização daqueles T's, também chamado como benjamins. A pessoa vai, coloca 1, 2, 3 tomadas, e por falta de tomada suficiente na casa, hoje aumentou muito o número de equipamentos elétricos, de aparelhos, exatamente. E a pessoa costuma usar aquele dispositivo. Muitas vezes coloca até um dispositivo no outro, para ficar com mais. Aquilo gera um sobreaquecimento, ele gera uma sobrecarga que pode gerar até um incêndio. Pode gerar um curto-circuito? Um curto-circuito, até um incêndio, que o aquecimento ali fica muito grande, além de consumir muito mais energia. Para esses casos, a gente dá dica para a pessoa usar, que eles não tiver tomada suficiente no ambiente, pode usar o filtro de linha, aqueles filtros de linhas que eles têm um dispositivo de proteção, um fusível interno ali, que em caso de um curto-circuito... Ou um estabilizador. Exatamente. No caso de um curto-circuito, de uma sobrecarga da rede elétrica interna da residência, esse dispositivo ele atuar dispositivo de proteção. Ele desliga. E desliga, evitando assim o problema. Corretamente, essa é uma das principais dicas. Esse é o principal risco, então, que hoje a dona de casa, o morador... No uso doméstico da energia elétrica ele corre. Essa sobrecarga também, na tomada. Exatamente. Também orienta para que não sejam feitas, né, as chamadas gambiarras, né? Fazer uma extensão, uma má conexão, uma emenda. Ou seja, que chama um eletricista, um profissional, para poder estar orientando como é que devidamente ela faz a distribuição da energia que chega no poste dentro da residência. Com certeza, com certeza. Esse é o mais indicado. Trabalhar com profissionais. Né, o credenciado, para que dê as informações, dê as dicas, faça uma revisão na parte elétrica, principalmente nas residências mais antigas, para evitar aí qualquer problema. Alexandre, é até muito importante a sua presença aqui na TV Câmara nesse momento, que nós estamos chegando no Carnaval. No período de Carnaval também existem acidentes com a rede de energia elétrica, seja em eventos em locais fechados, seja em eventos em praça pública, como nós já tivemos em Minas Gerais aquele problema grave com a serpentina metalizada, que infelizmente muitas pessoas morreram, né? Como é que está sendo o trabalho da CEMIG para esses próximos dias, dias de folia, dia de carnaval, para que a população possa se divertir no carnaval, mas com segurança no que tange a questão da energia elétrica? Nós estamos aí já há vários dias com a campanha de prevenção a acidentes com a rede elétrica durante o carnaval. Nós, inclusive, estamos distribuindo esses folders no comércio. Folder. Exatamente. Que a CEMIG está disponibilizando. A gente distribui no comércio. Já foi distribuído no comércio, nos órgãos públicos. Exatamente. A Prefeitura aqui de Pouso Alegre já distribuiu a Secretaria de Cultura. Nós temos uma parceria muito boa com a Secretaria de Cultura, com o Zé Cleve, que também é uma pessoa muito focada nessa questão de segurança. E, inclusive, hoje estivemos na parte da manhã lá na Avenida Doutor Lisboa, junto com os nossos técnicos de segurança, para verificar a arquibancada que está sendo montada. Aqui em Pouso Alegre, a questão da rede elétrica, vocês já fizeram toda a inspeção? Já, não só em Pouso Alegre, como em toda a região, nós fizemos inspeções das nossas redes, que são inspeções de rotina, mas nesse período pré-carnavalesco a gente intensifica essas inspeções, verificando se há algum problema alguma falha que possa causar alguma falha durante o período. A gente elimina esses problemas. Já fizemos as inspeções já
as correções necessárias na rede elétrica da Avenida Doutor Lisboa, próximo ao pátio da rodoviária. A arquibancada, esse ano, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura optou por montar uma arquibancada mais baixa, com apenas 4 degraus, que também facilita muito. Mantém uma distância maior do público. Mantém uma distância de segurança com a rede elétrica. E o principal que a gente diga, assim, algumas dicas de segurança para o Carnaval, que infelizmente, por mais que a gente faça tudo isso, a gente ainda vê, esse caso que você citou, da serpentina metalizada. Embora a venda esteja proibida, a gente já ouviu que já... Clandestinamente, exatamente, ela entra clandestinamente e ainda existem pessoas que insistem em usar esse material. Ou seja, também vai muito, Alexandre, desculpa te cortar, da consciência, da conscientização da população sobre o risco que ela está colocando a sua vida e dos demais companheiros na comemoração do Carnaval, não é isso? Exatamente. Porque, assim, não é só a serpentina. A gente fala assim, para não lançar qualquer objeto que seja em direção à rede elétrica, seja metalizado, seja serpentina comum de papel, fogo de artifício, água, espuma, para assim, evitar, não lançar nada na rede elétrica. Tudo isso pode estar provocando algum tipo de acidente. Tudo isso pode provocar um curto-circuito e pode até haver um rompimento de um cabo de energia elétrica. Então, a gente tem orientado bastante sobre isso, nesse folder nosso existe, nós temos visitado todas as cidades aqui do sul de Minas, onde nós fizemos visitar todas as cidades onde haverá Carnaval de Rua. As campanhas também estão nas rádios, na televisão. Rádios, exatamente. Mandamos vários comunicados a todas as prefeituras, através de e-mail, através de carta, que são grandes parceiros nossos, nos auxiliam aí nessa fiscalização com relação ao Carnaval. E a gente vê uma consciência muito grande dos prefeitos, dos secretários, e especialmente em Pouso Alegre, há uma consciência muito grande da Prefeitura, através do Agnaldo Perugini, do Zé Clevo da Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras também, que é quem monta. Ou seja, está sendo feito um trabalho em equipe? Um trabalho em equipe, também juntamente com o Corpo de Bombeiros, também, que são grandes parceiros nossos, Polícia Militar. Então existe uma grande parceria em torno da segurança no Carnaval. Alexandre, antes da gente encerrar, agradecendo já a sua presença aqui, que é muito importante essa utilidade pública para a população de Pouso Alegre, para que a gente possa fazer com que a população esteja pulando o Carnaval, mas de maneira adequada, e também aquelas outras prevenções fora do período de Carnaval, que nós citamos no começo da nossa entrevista. Eu peço que você deixe uma mensagem para a população de Pouso Alegre e uma mensagem para aqueles que são os organizadores da folia, da festa. A mensagem que a gente deixa é sempre... Como o próprio folder nosso diz, com a rede elétrica não se brinca. Todo cuidado é pouco, fique atento. Ou seja, é um bem muito estimado, essencial na vida do ser humano, mas tem que ter cuidado, né, Alexandre? Tem que ter muito cuidado. Então, especialmente nesse período carnavalesco, evitar realmente aproximar de qualquer objeto, seja ele metálico ou não. Evitar, essa é a dica principal para que não mexa com a rede elétrica. A rede elétrica está ali, é um bem necessário. Mas ela pode se tornar, né, um risco de acidente muito grande. Então, essa é a dica principal. No caso também, que a gente costuma dizer que, infelizmente, é uma ocorrência que aumenta essa época do ano, é a questão de colisão de veículos com poste da CEMIG, né, onde pode também haver um rompimento de cabo. Uma dica de segurança que a gente dá, em caso de colisão com o poste da CEMIG, se houver um rompimento de cabo, para a pessoa não sair do veículo. O cabo pode estar energizado. Porém, se houver um incêndio no veículo, alguma coisa que ela necessitar sair, que ela procure sair sem encostar no veículo. Ela sai do veículo sem encostar na lataria, porque se o cabo estiver energizado, a lataria também estará energizada. É um condutor e vai ocorrer um grande problema, um grande transtorno. Isso. Alexandre, então a gente agradece a sua presença aqui. Você disse sobre o Corpo de Bombeiros. Eu agradeço a sua presença, porque no próximo bloco, daqui a pouco, a gente vai estar conversando com o Tenente Lucas, falando um pouco mais desse trabalho em equipe, que você mesmo disse. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Nós que agradecemos esse espaço e para a gente é muito saudável, muito bom a gente poder transmitir essas dicas de segurança para a população e sempre nos colocamos à disposição de vocês. A TV Câmara está à disposição para que a gente possa estar prestando um serviço de utilidade pública para a população de Pouso Alegre, no que se reflete a questão da energia elétrica. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo e, como eu disse, daqui a pouco a gente volta com o Tenente Lucas, representante do Corpo de Bombeiros.
Voltamos para esse segundo bloco do Câmara Entrevista Especial de Utilidade Pública, alertando a população sobre os riscos, no primeiro bloco, sobre os riscos mais especificamente com a energia elétrica, e agora a gente vai tratar aqui com o Corpo de Bombeiros sobre os riscos que nós podemos ter no nosso dia a dia. Agradeço a presença do Tenente Lucas, representante aqui hoje do Corpo de Bombeiros. Com satisfação que recebemos você para poder estar informando a população de Pouso Alegre. Sim, o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição para tirar as dúvidas da população. Tenente, a gente vai trazer para a população de Pouso Alegre um assunto que já está em mídia nacional, que foi aquela tragédia que aconteceu no sul do Brasil, que vitimou aí já 238 pessoas e muitas pessoas ainda nos hospitais. Qual que é a mensagem, o senhor como bombeiro, com a experiência que o senhor tem na corporação, qual é a mensagem que um episódio triste daquele deixa para a população de Pouso Alegre e agora mais especificamente para a população de Pouso Alegre? Bom, a primeira mensagem do Corpo de Bombeiros é o luto, né? O luto por todas as famílias que perderam seus entes queridos nessa tragédia. O Corpo de Bombeiros, ele deixa claro para a população que ele não pode estar a todo momento fiscalizando todos os eventos. Nós não temos efetivo para todas as noites fiscalizarmos todas as festas. Porém, ele chama a população nesse momento para que ela seja os olhos do Corpo de Bombeiros, fiscalizando esses locais em que eles estão frequentando, denunciando se existe alguma medida que não está sendo tomada, algum risco iminente para o Corpo de Bombeiros, fiscalizando mesmo se as festas, as casas noturnas possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E nos colocamos à disposição todas as vezes que forem verificados esse risco de ir ao local para tomar as devidas medidas necessárias. Nós conversávamos anteriormente aqui, antes de voltar para o segundo bloco, você me disse a respeito da fiscalização que o Corpo de Bombeiros faz, mas que também depende muito da responsabilidade do proprietário das casas noturnas, porque vocês dão um laudo de vistoria aprovando a casa dentro de todas as exigências do Corpo de Bombeiros, mas que esse proprietário não modifique a casa, a estrutura, sem antes novamente solicitar a presença do Corpo de Bombeiros, né? Seria essa também um dos problemas? Essa é também uma problemática que vocês encontram? Positivo. A gente, quando é solicitado, todo o processo ele começa com um projeto de prevenção contra incêndio e pânico. E nós analisamos esse projeto da edificação, como as medidas estão inseridas nele. Em seguida, tendo esse projeto aprovado, nós vamos ao local e vistoriamos para verificar se aquele projeto que está naquela planta, ele está aplicado na edificação. Se aquelas medidas estão aplicadas na edificação, nós emitimos o laudo. O que acontece, pode acontecer algumas vezes, é que após a saída do Corpo de Bombeiros, o proprietário modifique o local da edificação, substituindo um extintor por alguma peça de decoração, colocando alguma barra que obstrua alguma saída de emergência. E o Corpo de Bombeiros, justamente o que eu estava falando, ele solicita a população para que, verificando esse tipo de situação, ligue para o Corpo de Bombeiros. Ligue para o Corpo de Bombeiros e nos informe dessa situação, para que nós possamos fiscalizar essa edificação, essa casa noturna. Tenente Lucas, após esse triste fato ocorrido no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, em todo o Brasil foi feito um trabalho de força-tarefa de vários municípios, né? Aqui em Pouso Alegre foi feito também, já está sendo feito esse trabalho,
uma parceria do Corpo de Bombeiros com a Prefeitura Municipal. Como é que está funcionando esse trabalho, Tenente Lucas? Bom, uma equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe de fiscalização e posturas da Prefeitura de Pouso Alegre, está visitando as casas noturnas, classificadas como F6, reunião de público, e verificando todas as medidas de prevenção contra incêndio e pânico. Se essa edificação, por um acaso, ela não apresentar o laudo de vistoria, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou não, as medidas de prevenção contra incêndio e pânico não estiverem de acordo com a legislação, elas estão sendo interditadas. Esse trabalho começou logo na sequência após o ocorrido em Santa Maria e continua esse trabalho? Sim, após a tragédia, teve-se uma mobilização das autoridades. Quantas casas noturnas no município tiveram que ser interditadas para que seja feita reparos para novamente estar atendendo o público? O senhor recorda o número exato de quantas? Bom, aproximadamente 9 casas. 9 casas? Sim. Corretamente. Algumas já sanaram essas irregularidades e já voltaram a funcionar. Perfeitamente. Tenente, Pouso Alegre viveu também, nos últimos dias, um problema de incêndio que não deixou vítimas, muito em face do trabalho do Corpo de Bombeiros, que efetivamente atendeu rapidamente a solicitação de 5 lojas, 5 grandes lojas no centro da cidade, próximo à Catedral Metropolitana, próximo ao Mercado Municipal, ou seja, uma área de muito fluxo da população, um incêndio razoavelmente grande. Logo na sequência do problema de Santa Maria, como é que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse incêndio lá na Praça Senador José Bento? Sim, fomos acionados por volta das 7 horas da manhã. Rapidamente nós encaminhamos as nossas viaturas de combate a incêndio, de salvamento. Foi um efetivo grande, Tenente? Foi um efetivo grande, 26 homens. Foi próximo ao horário da troca de plantão, então nós estávamos com 2 equipes completas, mas o pessoal que trabalha no período administrativo também já estava chegando ao quartel, então foi uma mobilização intensa dos militares do quartel. Então, assim que nós chegamos, rapidamente nós conseguimos evitar que ele tomasse proporções maiores, evitando que ele atingisse a loja de tintas de um lado, o que seria o pior, porque a tinta é um material extremamente inflamável. Ia criar um grande transtorno. Ia criar um transtorno muitas vezes maior. Poderia deixar vítimas, né? Porque tem residências, apartamentos, edifícios próximos, foram isolados também. Seria muito maior do que nós vimos que foi o incêndio. E pelo outro lado, uma loja de roupas de neném que poderia ser atingida e graças a esse isolamento bem feito e rapidamente evitou que espalhasse para esses 2 lados do incêndio. Seja na casa de tintas e na loja de roupas de crianças. Correto. Quantas horas que levou esse trabalho, Tenente, para poder se conseguir conter o fogo e extingui-lo totalmente? Bom, o foco principal, aquele grande incêndio, aproximadamente 2 horas. 2 horas de combate intenso, 2 horas de um combate perigoso mesmo, de enfrentamento a chamas altas. Posteriormente, durante o restante do dia, foi feito o trabalho de rescaldo. Que o fogo, o principal do incêndio, ele já foi extinto, mas nós precisamos ir revirando todo aquele material queimado para poder conseguir chegar nas maiores profundezas ali do incêndio e para não ter perigo que ele ressurja um novo foco. Para não ter perigo de reignição. Esse trabalho de rescaldo durou a partir do momento em que nós debelamos o incêndio principal até o final da tarde, onde a todo momento a viatura ia lá, jogava água, voltava, esperava, ia lá, jogava água quando aparecia sinais. Vocês foram muitas horas de trabalho? Foi muitas horas de trabalho, aproximadamente até as 4h30 da tarde nós ainda estávamos no local fazendo o rescaldo. Tenente Lucas, para a gente poder falar para a população de Pouso Alegre, uma cidade que vive do comércio também, que tem um poder comercial muito grande na região, com grandes lojas, com grandes edificações, faço a mesma pergunta que fiz no começo. Qual que é a mensagem que um episódio desse deixa para a população de Pouso Alegre, em especial para os comerciantes, para os nossos amigos empresários que estão nos assistindo e que vivem do comércio em Pouso Alegre? Qual que é a mensagem que o Corpo de Bombeiros deixa para esses nossos amigos comerciantes, inclusive esses que passaram por esse momento difícil?
Bom, primeiro o Corpo de Bombeiros lamenta, né, porque foi uma perda. Muitas vezes a gente verifica proprietários desolados no local de ocorrência, porque muitas vezes é um trabalho de toda uma vida que aquela pessoa conseguiu ver sendo extinto pelas chamas. O Corpo de Bombeiros ele se deixa à disposição para ser acionado, para que os proprietários de outras lojas, de outras edificações, nos procurem para aprovar o projeto de prevenção contra incêndio e pânico. Porque as causas, né, o delegado expôs que foi um curto-circuito, poderia até ter o início de incêndio, mas com as medidas de prevenção contra incêndio e pânico, aquele incêndio não se tornaria aquilo que foi. De tão grande proporção. De tão grande proporção. Então a mensagem que nós deixamos é essa: procurem o Corpo de Bombeiros, regularizem suas edificações com relação à prevenção contra incêndio e pânico, para a gente poder evitar, né, para que seja evitado um mal maior quanto foi o dessas pessoas que infelizmente vieram a perder, né, todo o seu material de trabalho. Né? Ou seja, você falou em aprovação de um projeto, de um laudo de vistoria, que pode amenizar um incêndio, que foi oriundo provavelmente de um curto-circuito. E como nós recebemos aqui no primeiro bloco o Alexandre da CEMIG, que também o Alexandre nos orientou que os comerciantes e até a população na sua rede doméstica, que também levem um eletricista, né, na sua residência, para poder avaliar a condição do sistema elétrico da casa, que também pode ser uma prevenção, né, Tenente? Exatamente, né? Um técnico na área, né? Exatamente. Muitos dos incêndios eles são causados por curto-circuito, né? Então, um técnico especializado para poder trabalhar com essa rede elétrica e evitar esse tipo de sinistro, realmente é interessante. Tenente, a gente já tratou bastante de incidentes e de problemas ocorridos a nível nacional e aqui em Pouso Alegre. Agora vamos falar um pouquinho também de prevenção. Estamos chegando com o Carnaval nos próximos dias, uma época em que o Corpo de Bombeiros também atua bastante na liberação de eventos, seja os eventos em locais fechados, em praça pública, seja em locais abertos em praça pública, seja em locais fechados, em bailes, em salões de festas, enfim, em casas noturnas. Como é que está sendo feito esse trabalho do Corpo de Bombeiros aqui na região de Pouso Alegre em relação à prevenção de possíveis problemas na comemoração do Carnaval, para que a população possa fazer a sua festa, que é uma festa tradicional, mas com segurança? Sim, o Corpo de Bombeiros, ele recebe os projetos das cidades com relação ao seu carnaval, os eventos temporários, como assim é chamado. Os eventos que são feitos em ruas, que possuem palco, trio elétrico. Então, nesse sentido, a gente recebe esses projetos e verifica as condições de segurança. Assim como é feito nas edificações, é só um critério ali de técnico mesmo que é modificado, mas a dinâmica do processo é toda a mesma. O ente municipal ele entra com o projeto do carnaval, nós analisamos, verificamos e em seguida vamos até o local e vistoriamos. E estando esse carnaval, né, todo em condições, todo montado e oferecendo a segurança necessária, de acordo com as normas, nós vamos lá e vistoriamos. Tenente Lucas, nessa época de carnaval as pessoas também procuram muito cachoeiras, beiras de rios, lagos. A questão do afogamento também é uma coisa que aumenta nesse período? Bom, o período do verão em si, ele automaticamente as pessoas elas procuram locais como cachoeiras, como rios, como lagoas para se refrescar. Então, existe aí um pequeno aumento, sim, nessas ocorrências de afogamento. Quais que são as dicas, os cuidados? Obviamente, né? Tomar cuidado, enfim, mas quais que são as dicas principais que, quando vocês vão no salvamento, tem uma estatística de qual que é o que é o principal que faz que ocorra o afogamento? Existe um fator determinante? Na verdade, não existe, sim, um fator determinante. São uma mistura de diversos fatores, né? Então, pode ser bebida atrelada à atividade de natação, que ela é bem desgastante. Aquela pessoa, ela consegue, às vezes, atravessar o curso de um balneário. Normalmente, aí, às vezes, ela ingere bebida alcoólica, fica mais corajosa, quer atravessar e não consegue. Às vezes, ela comeu demais e passa mal dentro da água.
Existe também a questão de crianças, né, que são deixadas e não são bem vigiadas e às vezes acabam se afogando. Então são diversas causas que... Ou seja, esses cuidados com as bebidas, alimentação e também com as crianças, com os jovens. Exatamente. Existe também a questão de querer salvar alguém que está se afogando sem saber como fazer esse salvamento corretamente. Ou seja, uma vítima viram duas. Viram duas, exatamente. E isso ocorre rotineiramente, essa questão da tentativa de salvamento, é o desespero das pessoas, né, em tentar ajudar. Às vezes a pessoa se lança para tentar salvar a outra, é abraçado porque a pessoa que está afogando está num desespero total, e aí as duas vão para o fundo. O que a gente orienta verificou alguém afogando, ligue 193, né? Procure o salva-vidas próximo ao local, não nade em locais, né? Procure locais conhecidos, locais que não sejam fundos, procure o salva-vidas, e se na ausência de um salva-vidas do Corpo de Bombeiros, lance algum objeto, uma madeira, um toco, uma corda, uma boia para aquela pessoa, para ela poder voltar à superfície, e não tente virar, mas tentar salvar uma vítima e virar outra. Corretamente. Tenente, a gente agradece muito a participação sua aqui. É muito importante para a população de Pouso Alegre a presença do Corpo de Bombeiros aqui na TV Câmara, para poder estar alertando a população sobre esses riscos do dia a dia, os riscos rotineiros de uma casa de eventos que vitimou tantas pessoas, de um comércio, de uma residência, e também esses aspectos que a gente fala especificamente desses eventos do Carnaval. Então agradeço a sua presença, você deixa uma mensagem para a população de Pouso Alegre, que com certeza o Corpo de Bombeiros sempre está atendendo com muita eficiência. Sim, o Corpo de Bombeiros ele está aí à disposição 24 horas por dia para atender tanto os desastres de incêndio quanto os de chuva. Estamos de olho no Carnaval, estamos verificando todas as situações de segurança, se elas estão sendo cumpridas ou não, e agindo com o rigor da lei quando esses estabelecimentos não estão cumprindo a legislação. Nos colocamos à disposição para qualquer tipo de incidente. Ligue 193. Agradecemos o Tenente Lucas, a sua disponibilidade, agradecemos a sua audiência. Encerramos aqui agora esse Câmara Entrevista Especial de Utilidade Pública, prevenindo a população sobre esses riscos, seja com energia elétrica, seja com afogamentos, enfim, trazendo um pouco mais de informação para você. A gente volta num próximo programa. Muito obrigado.